Antes de começar aqui a falar sobre o vídeo de hoje, eu preciso dizer uma coisa. Me abrir aqui, me expor nas redes sociais não é fácil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre crises emocionais, sobre momentos em que eu perdi de mim mesma. E é um pouco desafiador falar sobre isso, porque significa revisitar dores reais que eu tive na minha vida. Mas eu escolho compartilhar isso aqui porque eu sei que muitas mulheres podem estar vivendo silenciosamente o que eu vivi, e se a minha história puder fazer uma única mulher perceber que ela não está sozinha, então já está valendo muito a pena eu vim aqui falar com vocês. E para quem está chegando agora e ainda não me conhece, vou me apresentar aqui um pouquinho. Meu nome é Graziele. Nas redes sociais eu tô aí como Grazi Sorriso, mas o meu nome é Graziele dos Santos. Quintino da Silva, é um nomezinho um pouquinho grande. Eu sou formada em Educação Física desde dezembro de 2015. E a minha trajetória profissional começou muito cedo. Desde lá, o meu primeiro período da faculdade, em 2011, né? Eu já comecei no ramo do fitness. Eu já trabalhava com aulas coletivas. E eu passei todos esses anos dando todos os tipos de aula que você possa imaginar. É, na academia, né, no ramo fitness. Então, por 10 anos da minha vida, eu ministrei aulas de dança. No início lá da minha trajetória, eu trabalhava também com spinning, jump, step, localizada. Aí nos 2017, quando eu entrei na Smart Fit, eu iniciei ali, né, com outras aulas como Body Balance, Body Combat, que trabalha tudo, 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 né? O Body Balance ele vem aí com a abordagem do yoga, do tai chi, do alongamento. O Body Combat já era um pouquinho mais voltado para lutas. Trabalhei também com HIIT, treinamento funcional, treinos em grupo, né? Esse sempre foi o meu forte. E eu sempre tive um público muito forte de mulheres ao longo da minha carreira. E o emagrecimento sempre foi uma das minhas principais falas, tanto no dia a dia quanto aqui nas redes sociais. E por quê que eu sempre falei muito de emagrecimento? Porque essa também sempre foi uma luta minha. Eu vivi a minha vida inteira no efeito sanfona, né? Eu sempre emagrecia, mantinha ali o meu peso ideal, mas acabava, se eu me descuidasse um pouquinho, eu acabava engordando de novo. E aí eu voltava pro foco, eu emagrecia novamente, engordava e ficava nesse vai e vem. E hoje eu entendo que isso sempre esteve profundamente ligado à minha ansiedade, né? Muitas vezes eu descontava minhas emoções na comida e talvez por viver isso tão intensamente, eu sempre quis ajudar outras mulheres usando a minha própria experiência como exemplo. Hoje eu não estou mais trabalhando com aulas coletivas no presencial, né? Eu estou atuando como personal trainer e estou construindo aqui um novo caminho com Pausa Flow. Essa minha bagagem de aulas coletivas, eu me apaixonei ali um pouquinho para essa parte do alongamento e do body balance, que foi. Eu trabalhei por 5 anos, não, 7 anos da minha vida, né? Foi o tempo que eu fiquei na Smart Fit. E ali dentro da Smart Fit, eu trabalhava todos os dias com todas as aulas, dança, alongamento, abdominal, enfim. E o body balance e o alongamento acabou ficando ali palho duro com as aulas de dança, porque a dança me acelerava, mas o body balance e o alongamento ali, ela trazia um pouquinho dessa parte do desacelerar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Como nasceu o Pausa Flow. Inclusive, tem um vídeo aqui, por que que eu saí do fitness tradicional e como começou essa minha transição para o Pausa Flow, né? Nesse vídeo eu conto um pouquinho sobre essa mudança, mas hoje eu quero abrir aqui algo mais profundo. Quero contar um pouquinho da minha história pessoal e emocional que me trouxe até aqui e como realmente nasceu
o Pausa Flow dentro da minha própria dor. Nesse vídeo de hoje eu vou te contar como tudo aconteceu. Como nasceu o Pausa Flow? Vocês conhecem, né, o Pausa Flow como uma aula, como um método. Eu já venho aqui falando um pouquinho sobre ele para vocês. Mas antes dele existir, ele nasceu dentro da minha própria dor. E para entender isso, eu preciso contar um pouquinho da minha história inteira para vocês, tá? O meu primeiro contato com a ansiedade foi logo depois que eu me casei. Era para ser uma fase aí bem feliz da minha vida. Eu tinha acabado de casar, eu estava começando uma nova vida, mas também foi aquele período pós-pandemia, assim que reabriram as academias, né? E ali eu mergulhei numa rotina exaustiva. Foi quando eu realmente, né, entrei na vida de adulto. E só para vocês entenderem um pouquinho como é que foi essa rotina, de segunda a quinta eu trabalhava de manhã e à noite dando aulas coletivas. Aquela maratona de aulas que quem me conhece sabe, são 4 horas direto que a gente dava aulas, né, uma aula atrás da outra, aulas de 45 minutos, aulas de 1 hora, aulas de 30 minutos. E era de segunda a quinta, de manhã e de noite. Sábado e domingo eu estava no projeto que levava atividade física ao ar livre pelo Rio de Janeiro inteiro. Então, eu saía sábado e domingo às 5h30 da manhã e retornava só 4 horas da tarde, por aí, né? E minha sexta-feira era o meu único dia livre, meu único dia de folga. Que, né, mulher, você sabe como é que é. O dia de folga, né, é o dia que a gente tira para lavar roupa, para limpar a casa, para cozinhar. E, consequentemente, o que aconteceu? Eu não descansava nunca. E foi a primeira vez que eu senti o peso esmagador da vida adulta. Foi quando meu corpo estava ali, ó, só em modo de alerta. Era responsabilidades, cobranças, excesso. E o meu corpo começou o quê? A reagir. E foi aí que eu vi que tinha alguma coisa de errada comigo, porque eu perdi completamente a libido. Eu estava recém-casada, eu estava sem libido. À noite eu só queria chorar. Deitava no travesseiro, minha cabeça continuava a mil. E aquilo estava afetando meu casamento, estava afetando o meu emocional, né? O meu corpo. Eu comecei a comer compulsivamente, comecei a engordar. E assim, eu tinha apenas 27 anos, estava recém-casada, engordando, já estava ali praticamente 10 quilos acima do meu peso, e eu não me reconhecia mais. Foi aí que eu procurei, né, médico, fui, fiz exames, e o resultado naquela época me assustou um pouco, né? O médico, ele virou para mim e falou assim: "Olha só, seu cortisol está altíssimo. Se você não parar agora, você pode infartar hoje com 27 anos." E foi assim, me deu um baque, né? Eu acho que ele foi até um pouco radical, mas eu precisava ouvir aquilo, porque foi ali que tudo começou, né? Ele me orientou. Ah, você precisa se desacelerar um pouco, faz um pouco de meditação, faz um yoga, faz uma respiração guiada, faz algumas coisas para acalmar seu sistema nervoso, né? Ele não entrou com medicação, nada disso, só falou sobre isso mesmo para mim. E esse foi quando eu tive o meu primeiro contato com a respiração, né? Eu já dava aulas de alongamento e eu acho que eu também já dava aula de body balance, que era uma aula que trabalhava yoga, né, tai chi, pilates, falava um pouco de respiração também. Só que eu dava essas aulas só como no automático ali, né? Eu pegava a aula, ministrava a aula e só. Eu não tinha aquele contato realmente de trabalhar com respiração consciente, de meditação, de yoga, né? Mas aos poucos eu fui pesquisando sobre isso, fui trazendo esses estudos para as minhas aulas, né? Aí eu lembro de várias alunas no dia a dia falando para mim: "Nossa, Grazi, você tá me ajudando tanto com a minha ansiedade.
Nossa, esse é o momento que eu tiro para relaxar. Também tem alunas que falavam para mim, nossa, eu entrei aqui tão sobrecarregada mentalmente, tô saindo tão mais leve. E como era uma aula que eu tinha que fazer junto com os alunos, então eu acabava, né, me automedicando ali também, né, nas aulas. Eu transferia para os alunos essa calmaria, né, esse alongamento, essa respiração e acabou, né, trazendo benefícios para mim também. Meu corpo, ele começou a se reorganizar, meu cortisol, ele abaixou e minha mente foi clareando. E foi quando eu entendi que o quê? Nem todo cansaço se resolve só com descanso. Porque quando eu também deitava à noite para descansar, né? Eu acordava de manhã, estava descansada, o corpo físico estava, mas a mente continuava, filho, um turbilhão de pensamentos. Ah, tirar frango do congelador para a noite quando eu chegar, fazer janta e não sei o que lá, botar lixo para fora, enfim. E aí, quando eu trouxe essas práticas de respiração, de yoga, de alongamento, né, para o meu dia a dia, de fato, não só ali nas aulas, mas também para o meu dia a dia, foi quando eu consegui tirar o meu corpo, né, desse modo de alerta. Foi quando eu consegui tirar o meu corpo é, desse colapso que eu estava tendo ali no momento. E, enfim, consegui, né, melhorar. E nunca mais parei de fazer essas práticas. Comecei a fazer aulas de yoga, não só para eu trazer mais conhecimentos para as minhas aulas, né, para as minhas alunas, mas também para eu ter aquele momento de, não, agora eu vou só me desconectar. Porque quando eu dou aula, eu tô ali pensando, pô, será que meu aluno tá conseguindo fazer? Será que eu tô conseguindo entregar o meu melhor aqui? Então, a aula, você dá aula também é um momento de preocupação. Então, eu comecei a fazer aulas como alunas para eu também não ter esse momento de preocupação, para eu ter ali só o meu momento de relaxar. Agora eu só vou respirar, fechar meu olho, né? E vou me desacelerar mesmo. Tanto que várias vezes que eu fazia aula de yoga na parte do relaxamento, eu até cochilava, de tanto que eu desacelerava mesmo. E teve uma outra história também, né? Um segundo colapso que eu tive na minha vida, foi recentemente, ano passado, né? Em abril de 2020, nós estamos em 2026, foi em abril de 2025, foi quando eu chorei no estacionamento antes de trabalhar. É, Ao longo dos anos, né, eu continuei tendo crises. Ah, o yoga, o alongamento melhorou minha vida 100%? Não. Porque, né, os surtos, as crises, elas continuam aparecendo e cabe você saber lidar com elas ou não, né? E aquilo tudo para mim ainda era, né, algo novo, ainda até hoje é algo novo. Então, os surtos de choro, eles continuavam tendo, né? Só que eu sempre achava que era só TPM. Mas houve uma segunda crise muito forte, que foi quando eu estava trabalhando intensamente novamente. Dava aulas coletivas, né? Aulas de dança ali, de segunda a sexta. Além das aulas coletivas, eu já era personal trainer, então eu também trabalhava ali, eu ficava naquele ramo de academia o dia inteiro, aquela música na cabeça o dia inteiro. E além disso, eu também tentava construir o meu negócio próprio online. Eu sempre vim aqui falar, né? Sempre tentei criar o meu negócio online próprio também. Só que todo final de semana eu tinha que estar ali treinando para o meu trabalho, né? Para as aulas coletivas. Eu tinha que estar treinando porque eu tinha que estar com o meu corpo na melhor forma possível. Então, era um excesso de físico, era um excesso de mental e era um excesso de emocional. Eu já não estava dando aquelas aulas coletivas com tanto prazer.
A dança, né, ela sempre foi o carro-chefe na minha vida. Eu sempre amei muito dar aula de dança. Mas, como ela me consumia muito do meu físico, né, eu tinha que ficar ensaiando coreografia em casa. Também, não só dançava de segunda a sexta, mas eu tinha que ficar sábado e domingo dançando também, né, para pegar as coreografias. Então, aquilo que um dia eu amei estava me consumindo de uma tal maneira que eu já não estava mais dando aquilo com prazer, né? Já não estava mais fazendo aquela atividade com prazer. E eu lembro de um dia que era, não lembro ao certo, acho que era uma terça-feira. Eu parei no estacionamento dentro do carro. Às 6h59 da manhã, minha primeira aula começava às 7 horas. E eu simplesmente não conseguia parar de chorar. Eu chorava porque eu não queria entrar para trabalhar, não queria dar aquela aula, não queria continuar vivendo daquele jeito. Então, naquele carro, eu entendi que eu precisava sair daquele lugar. Mas também não foi só o físico, não foi só o fato de eu estar trabalhando exaustivamente, né, com o meu corpo físico todos os dias nas aulas, mas também teve uma sobrecarga emocional, porque estavam acontecendo algumas coisas, algumas situações delicadas no meu ambiente de trabalho, mas são situações que eu prefiro não comentar aqui nesse vídeo, porque envolve outras pessoas, né? Então, não vou expor, mas tudo isso aumentava ainda mais o peso que eu já estava carregando por dentro. E foi nesse acúmulo silencioso de todo dia, todo dia, todo dia, que meu corpo chegou no limite. Eu conversei com meu marido, conversei com a minha família. Eu disse, né, eu não tô mais feliz, não quero mais viver assim, eu não tô mais feliz fazendo o que eu faço hoje. E foi quando eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi parar, literalmente, de dar aulas coletivas. Sair da dança, sair daquele ciclo de exaustão. Eu tinha muito medo, porque aquilo era só o que eu sabia fazer, né? E o medo traz o quê? A ansiedade, perda de identidade, né? Mesmo sendo a decisão certa naquele momento, aquilo foi muito assustador para mim. Eu tive muito medo do julgamento das pessoas, do que minha família pensaria, o medo de fracassar, mesmo com todo o apoio, né, do meu marido, da minha família. Essa transição mexeu muito comigo. E mais uma vez, o que aconteceu? Eu parei de me cuidar. Perdi novamente o estímulo para treinar. Comecei de novo a descontar tudo na comida. A comida virou o meu alívio emocional, porque eu tinha aquele medo de não dar certo, então, para trazer um pouco de felicidade para mim, né, eu comia. Então, de abril do ano passado até dezembro, eu engordei de novo. E cheguei num peso que eu nunca tive na minha vida. Cheguei a pesar 79 quilos. E no dia 25 de dezembro, eu tirei uma foto que eu não me reconheci. Foi essa foto aqui. Foi no Natal, foi logo depois do Natal. E isso me devastou muito, porque eu me cobrava demais. Eu ainda me cobro, né? Muito. Porque eu sou personal trainer. Então, como uma personal trainer pode estar assim? E essa culpa só piorava mais. Quanto mais eu me cobrava, mais eu me sabotava. E foi quando eu comecei a olhar para mim de novo. Eu comecei a querer, a decidir parar novamente. E eu voltei ao médico. Comecei dessa vez um tratamento, né, para tratar o lado emocional também. Entrei com medicação em janeiro desse ano, 2026. Voltei a cuidar da minha saúde mental, né? Usei medicações também para emagrecer. Tô ainda aqui hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, estou usando medicação. Tô usando Monjaro, sim. Não escondo de ninguém. Porque se é para acelerar o processo, por que eu vou querer andar a pé, né? Se a gente pode pegar um Uber, por que a gente vai querer andar a pé?
E já tô conseguindo aí, graças a Deus. É, Mas o mais importante, né? Eu voltei a me enxergar, voltei a querer voltar para mim, né? Voltei a meditar, porque quando eu parei de dar aulas coletivas, eu parei de dar aula de alongamento, eu parei de fazer alongamento, parei de fazer yoga, parei de fazer body balance, parei com tudo, só vivia pro personal e pro meu online, né? Então eu voltei a fazer essas práticas de yoga, a respirar conscientemente. Eu lembro, né, que se aquilo tinha me ajudado uma vez, porque iria me ajudar novamente. E elas já tinham me salvado antes, né? E agora elas estavam me salvando de novo. E foi aí nesse processo que eu busquei a formação em yoga. Eu queria ensinar aquilo que me fazia bem, mas além de eu querer estudar, né, sobre o emocional, eu também quis estudar o meu espiritual. Eu comecei a me aprofundar, buscar mais o reino de Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer devocionais, comecei a estudar a palavra. E algo dentro de mim entrou em conflito, né? Muita gente aqui pode achar o que eu vou falar aqui errado, né? Mas é o meu pensamento, é a minha história. Então, é aqui a Graziele que tá falando. No curso de yoga, né, nos livros de yoga que eu tava lendo, eu tava aprendendo sobre posturas ligadas à glorificação de outras divindades, de outros deuses, mantras para outros deuses. E no meu coração eu sentia que aquilo não estava combinando com o que eu estava lendo na Bíblia. Na Bíblia, ela fala o quê? Você só pode idolatrar um Deus, o seu Deus, né? Só pode e que você não pode idolatrar outros deuses. Então eu percebi que eu não queria seguir esse caminho do yoga, porque se eu entendi isso, se eu entendi, se aquilo estava já alinhado, se eu estava lendo a Bíblia, se aquilo já estava enraizando em mim, meus valores, minha fé, também era algo que outras mulheres poderiam não querer aderir àquela aula, né, por conta disso. Então, eu também queria dar aula, ajudar outras mulheres, né, a partir do movimento consciente ali, a partir da meditação, da respiração, mas que fosse acessível, independente da religião dela. E foi aí o nascimento oficial do Pausa Flow. Foi aí que nasceu a ideia de eu criar minha própria prática, uma prática que reunisse a minha bagagem do fitness, né, do alongamento, do body balance, do yoga, da respiração, da meditação, da regulação emocional. Só que sem trabalhar com dogmas, sem trabalhar com espiritualidade, sem a obrigação de fazer performance, sem a obrigação de fazer aquelas posturas milaborantes, né, de cabeça para baixo, enfim. Apenas trabalhar a presença, apenas ter um espaço seguro para mulheres desacelerarem. E assim, o nome, ele veio a partir de uma oração. Um dia eu conversando com Deus, né? Eu falei que eu queria voltar a focar no meu produto, né? No meu trabalho pessoal. E eu queria trabalhar, na verdade, com o corpo, que eu sempre gostei muito, né? Mas o corpo ele precisa parar também. Ele precisa fluir. E hoje eu entendo que o Pausa Flow ele nasceu duas vezes. Primeiro, quando o meu corpo, né, entrou em colapso lá, quando eu quase infartei. E depois, quando minha alma entendeu que eu precisava de algo novo para minha vida.
E eu passei anos ensinando mulheres a serem fortes, até perceber que muitas delas não precisavam de mais força, elas precisavam aprender a sair do estado de alerta, assim como eu também precisava sair do estado de alerta, precisava descansar de dentro para fora. E foi por isso que eu criei o Pausa Flow. E se de alguma forma você se reconheceu na minha história, me conta aqui nos comentários em que momento você percebeu que também estava vivendo no automático. Eu quero muito ler um pouquinho da sua história também. E se você quer acompanhar essa nova frase comigo, se inscreva aqui no canal porque o Pausa Flow está só começando e ninguém deverá atravessar esse cansaço invisível sozinha.